organização deste colóquio. E eu confesso que tinha 2 ou 3 slides para apresentar, mas enfim, penso que não vale a pena, até para a economia de tempo. E está-se a ouvir agora? Peço desculpa. E então, tendo em conta, sobretudo, enfim, a organização de textos de Educação e Sociedade do Padre Manuel Antunes, e tendo em conta também o contexto da instituição a que pertenço, e aqui o professor Leonel Santos afirmou, e com propriedade, que o futuro está aí no presente. Eu quero falar sobre uma comunicação relativamente àquilo que intitulei Democracia, Ensino Superior e Educação à Distância. É evidente que esta mútua dependência triangular entre os 3 conceitos que escolhemos para esta comunicação, e cuja forma interrogativa abre mais o caminho para um debate do que uma expressão mais assertiva o faria. De facto, as sociedades evoluem inevitavelmente no tempo, vendo modificadas as suas estruturas, alterados os seus graus de liberdade, redefinidos os seus objetivos, redesenhados os contextos sociais, económicos e culturais em que cada momento as definem. E, até em razões de uma mobilidade hoje fortemente alargada, vêm alterados os seus perfis de composição humana. O conhecimento, por seu lado, só pode acrescentar-se ao que já antes existia. E é claro que os acréscimos constantemente trazidos pela investigação e pela fluidez das comunicações têm taxas de crescimento supralineares. Saber se a evolução do conhecimento será a causa ou, pelo contrário, a consequência da evolução da sociedade é uma questão aberta, sendo duvidoso que se possa definir os contornos de uma sociedade do conhecimento em termos tais que este último seja a característica dominante daquela. Quanto à educação, que foi e será naturalmente o instrumento de que a sociedade dispõe para assegurar a sua própria continuidade, a despeito de devir das gerações, ela terá de usar o conhecimento, tanto o mais novo como de raízes mais antigas, como alimento intelectual para nutrir não só os mais novos, mas todos, conferindo-lhes a força, a razão, as capacidades e as emoções de cidadãos autónomos. Estabelecida esta interdependência que antes mencionámos, resta formularmos algumas perguntas. Por exemplo, que nível de autodeterminação possuímos quando poder ajustar o perfil da nossa atual sociedade ao maior bem do maior número de cidadãos? E quanto a podermos infletir a evolução dessa mesma sociedade num sentido eminentemente desejável? Qual o tipo e extensão de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores que consideramos essencial transmitir às gerações mais novas para que os desiderata acima enunciados sejam satisfeitos? Nesse sentido, quais as prioridades nacionais em termos de criação de conhecimento, ou mesmo é dizer, quanto ao desenvolvimento da investigação fundamental e aplicada e à transmissão alargada dos seus resultados? Atendendo à amplia de necessidades materiais, sociais e culturais que a população de um país necessita de ver satisfeitas, como hierarquizar os recursos disponíveis em termos da sua aplicação e em cada momento ao longo do tempo. Se for verdade, e acreditamos que seja, que a maioria das atividades profissionais e sociais que tenham lugar nos anos vindouros exigirá alguma forma de competência no manuseamento de tecnologias digitais, é óbvio que é necessária a presença de ferramentas e de facilidades de comunicação em todos os nós do sistema educativo, para que aquelas competências possam ser desenvolvidas tão precocemente, tão continuamente quanto possível. E o que eu estou a dizer não é porque tenho o secretário de Estado ao lado, é porque, de facto, enfim, é um desafio que os textos do Padre Manuel Antunes já enunciavam. Embora esta questão seja consensual, já não é o modo como aquelas facilidades são e serão utilizadas. Sê-lo-ão com ferramentas ecléticas cuja proficiência de manuseamento habilite a outras quaisquer
utilizações futuras, como objeto de estudo em disciplinas específicas e em ciências associadas, como instrumentos e canais de acesso à informação, visando melhor ilustrar, diversificar e atualizar os conteúdos de variadas disciplinas, como metodologias específicas capazes de aumentar a eficácia da aprendizagem. A utilização dessas tecnologias em contextos educativos ainda não se traduziu, pelo menos de forma muito visível, numa melhor compreensão dos diferentes mecanismos e estratégias que a aprendizagem individual pode revestir. Sabemos, e sim, que tudo o que respeita ao digital e ao manuseio obedece a regras diferentes das que se aplicam à utilização de outros métodos e técnicas a nível informático. Pela experiência do que acontece em ambiente extraescolar, onde a telefonia móvel confluiu com a informática, verificamos que as novas gerações tendem a rejeitar o tipo de estrutura de discurso que conduziria a um encaminhamento orientado passo a passo, preferindo procurar os seus próprios caminhos de descoberta numa lógica de experimentação e erro. Notamos que existe uma tendência para uma desestruturação da própria linguagem de comunicação, que deixa de obedecer à gramática consagrada e prefere estabelecer códigos e formas de comunicação próprias. Também as regras de cortesia são infletidas na comunicação bilateral ou multilateral, podendo dizer-se que os chats, as mensagens SMS e as demais redes sociais que se regem por normas novas, frequentemente fora da compreensão dos não iniciados. Tudo isto não significa um possível abastardamento da capacidade de comunicação ou até um prejuízo para o entendimento de mensagens muito complexas, já que numerosas aplicações, sobretudo do terreno dos jogos, lidam alegremente com um número muito elevado de variáveis e têm complexidade comparável aos jogos de estratégia que costumam ser muito das ocupações diletas dos Estados-Maiores militares. Se juntar a isto o facto de que a dedicação diária ao manuseamento de ferramentas digitais pode traduzir-se por um número elevado de horas, teremos de reconhecer que é necessário aprender a sublimar este tipo de capacidades, pondo-as ao serviço de uma estratégia de aprendizagem formal. Não é clara hoje em dia qual a distribuição mais desejável das aprendizagens, de diferentes níveis e de complexidade, em termos da classe etária dos seus utilizadores. Apenas existe o sentimento que neste terreno, quanto mais cedo se começar a aprender, melhor. E é preciso ter a humildade de reconhecer que existem tarefas altamente especializadas, que no passado exigiam longos anos de formação teórica e aplicada, e que hoje o digital, a informática, colocou ao alcance de classes de idade muito mais jovens, com muito menor capital de conhecimentos e de experiência. O que distingue, sobretudo, o nível tático de projetos, decisões ou atuações não é tanto o abrangimento espacial ou humano que vem afetar, mas sobretudo a escala de tempo neles implicitamente considerada, o curto, o médio ou o longo prazo. Em educação, o curto prazo é a duração de um ciclo de estudo, a vigência da revisão de um programa ou a validade de livros adotados. O médio prazo deverá envolver pelo menos a duração do trajeto escolar de um estudante, desde que entra até que sai do sistema. O longo prazo, nesta perspectiva, deverá conter em si o quantitativo de uma esperança de vida. As decisões sobre o sistema educativo que afetam 1, 2 ou 3 anos são claramente de natureza tática e, por isso, são suscetíveis de reajustes e de inflexões sempre que se revelarem incorretas, sem prejuízo maior. São as decisões de natureza estratégica, com durações de validade superiores a um decênio, atingindo potencialmente muito mais, que são perigosas, tanto se resultarem de opções erradas, como se por omissão não ajustarem os objetivos do sistema em tempo útil. A educação dos cidadãos para uma cultura participativa apela a novas lógicas sensíveis e não só à diluição de fronteiras individuais, institucionais e nacionais, como também à articulação de políticas orientadas para os ideais de democracia, coesão social e igualdade de acesso à educação. Deste modo, pensar a educação para os direitos humanos, a cidadania, a inclusão social no âmbito da sociedade digital significa necessariamente uma reflexão sobre os papéis do ensino superior
neste novo paradigma. Envolvidos em processos de mudança frequentemente justificados por políticas difusas e medidas instrumentais avulsas, as instituições de ensino superior, ainda muito marcadas por uma cultura educativa tradicional e elitista, confrontam-se com a urgência de reinventar o seu papel científico, social e educativo. Este novo paradigma emergente vincula-se praticamente a todos os âmbitos da organização económica, social e cultural e política e resulta, entre outros, do processo de globalização da economia e da comunicação, da evolução de uma consciência de mundialização, de uma cultura em rede, da internacionalização do saber e da ciência e da estreita relação entre a participação digital e as novas práticas de cidadania. E para terminar, dar conta de que a educação superior à distância tem tido, desde a sua gênese, um agente ativo neste processo de transformação. No entanto, a partir dos finais de 80 do século XX, a emergência de novas culturas e instrumentos digitais dão à educação à distância uma outra visibilidade e exigência social. As culturas em redes, a interatividade e colaboração, os ambientes híbridos e imersivos, as comunidades online ampliaram o espectro de possibilidades de ação do ensino à distância, associando a um novo âmbito de intervenção, o e-learning. A aprendizagem aberta, online e em rede emerge assim como um dos grandes desafios educativos do presente século. No entanto, este desafio, estes pensamentos e estratégias orientados não só para a sustentabilidade das instituições que a promovem para a qualidade da sua oferta educativa, como também para a definição de políticas sensíveis às profundas assimetrias sociais e educativas existentes na sociedade digital, integrem a educação à distância no quadro de uma pedagogia pública e de uma democracia participativa. Foram estas também alguns dos ensinamentos que eu pude reler relativamente à educação e sociedade do Padre Manuel Antunes. Falámos aqui no início de que os tempos, relativamente à situação de leitura de Hegel, trazem novas interpretações. E é esta que eu vos queria dar aqui no contexto da educação pública em Portugal.